Pessoal, boa noite. Estamos aqui para uma aula esclarecedora sobre elaboração de PITAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. Então, eu preparei aqui um material muito interessante, muito difícil de você não encontrar na internet, já vou falando, tá? Nem pagando por isso. E esse material é um material técnico meu, do meu acervo. Então vamos começar falando aqui sobre ata de abertura de perícia. Se você foi nomeado pela autoridade, agendou a data no processo, local e hora, chegando lá você tem que ter uma ata de abertura. Já leva essa ata pré-definida. Só preencha a mão lá os campos que não tiver a sua informação. O que eu faço normalmente? Eu marco sempre na porta do fórum. Amanhã, dia 31, é amanhã ou amanhã dia 1º? Amanhã dia 1º. Amanhã eu tenho uma perícia que eu sempre marco na porta do fórum, às 9 da manhã, como é na cidade que eu moro, vamos em diligência até o local. Nesse caso, como se trata de sigilo de justiça, né, a parte ré não está sabendo. Vai ser pego de surpresa, como determinação da autoridade judicial. E vamos ter o acompanhamento do oficial de justiça e de uma viatura policial. Quem determinou isso foi o próprio oficial de justiça, que pediu o apoio da viatura, porque vai ser uma coisa meio constrangedora. Mas o meu papel não é bater boca, não é brigar com ninguém. É estar 9 horas na porta do fórum. Na porta do fórum, eu preencho a ata, vamos até o local, chega no local, ele vai se apresentar, vamos entrar e fazer a vistoria. Peço a Deus e rogo ao grande arquiteto do universo que não tenha nenhuma interferência, nenhum bate-boca, tudo na santa paz de Deus. É assim que eu faço. Porque quando tem problema, eu me retiro e comunico à autoridade. Nós não somos polícia, nós não somos perito. Nós vamos estar a trabalho da justiça quando nomeado, legalmente habilitado, como vocês estão fazendo. Tá? Nós não temos direito à carteira de perito. Não, quem tem direito à carteira é o pessoal concursado do estado, de cada estado do país. Nós prestamos serviço à justiça como perito avaliador. Beleza? Esclarecido? Então está aí a ata. Por coincidência, foi nesse mês. Então, aos 8 dias do mês de julho do ano de 2025, às tantas horas, na sede da empresa tal, ou no imóvel tal, situada em local a ser informado pelas partes nos autos do processo. O presente perito, o senhor Edmilson de Sá, ou o seu nome, nomeado nos autos, número do processo, né, tem que tirar, em trâmite na terceira vara civil da comarca de Cuiabá, e tem como parte requerente e requerido. Quem é requerente? Quem deu a inicial do processo. Quem é o requerido? Quem está supostamente cometendo algum item que não está de acordo com a lei. Compareceram à diligência. Empresa nomeada. Também vou tirar aqui. No meu caso, é a minha empresa que é nomeada. Então, perito judicial, assistente técnico do autor. Se tiver mais de um, mais de um. Assistente técnico do requerido, ou réu. Representante da empresa nomeadas, que é o meu sócio, ele sempre vai. O perito deu início aos trabalhos periciais conforme designação judicial, com o objetivo de analisar o parque computacional da empresa requerida, para verificar a existência de uso de software. Aqui não é software. Tá? Pertencente à empresa dos autores, bem como a eventual ausência de licença de uso. Qual que é a metodologia? Vistoria técnica local, coleta de dados, verificação do licenciamento,
identificação do imóvel, levantamento dos valores de mercado, elaboração do laudo técnico e resposta dos quesitos que estão no processo. Durante a diligência, foram prestadas as informações iniciais, observadas as normas técnicas, mantida a imparcialidade e sigilo das informações. Viu que eu tirei ali as informações com o nome. Nada mais havendo, foi encerrada a ata que segue, assinada pelos representantes. Cuiabá, 8 de julho de 2025. A ata está em Word, tá? O CETEPS, o curso, né, vai encaminhar esse material para vocês. Então, esse material é um material técnico que vocês não acham nem no GPT, com essas informações preciosas. Então, guarda numa pastinha, aula do professor Ed. Ok? Agora, meus queridos, vamos relembrar o cálculo para achar o valor médio de um terreno, ou de um apartamento, ou de uma casa de Coab. Valor médio. Pessoal, lembra que eu falei que para a gente chegar no valor médio é necessário, por exemplo, imóvel 1, 250 mil, o tamanho da área, 360 metros quadrados. Valor por metro quadrado, 694,44 por metro quadrado. Imóvel 2, 400 mil dividido por 400 metros, R$1.000 metro quadrado. Imóvel 3, 180 mil dividido por 300 metros. Eu tenho 1.060 metros quadrados. Imóvel 5, 350 mil dividido por 430 metros quadrados. Eu tenho 813,95 reais. Imóvel 6, 290 reais, dividido por 360, eu tenho 805,556 por metro quadrado. Se eu somar todos esses valores e dividir por 6, eu tenho o valor médio de 828,99 por metro quadrado. Então, pessoal, se eu tenho imóvel avaliando de 600 cadê? Se eu tenho metros quadrados, tá? Vezes o valor médio, 828,99, igual a... Vou fazer a conta aqui rapidão para mandar para vocês. O que acontece? Então, eu vou fazer aqui a conta rapidinho, para a gente achar no valor médio. Dei minha calculadora. É sempre assim quando precisa, né? Não tem problema não. Então, 600 metros quadrados vezes 828,99 é igual a 497,40, arredondando. Valor do lote avaliando. Entenderam, pessoal? O modo mais simples, rápido de você fazer? O valor da terra nua é simples, tá?
Esse material vai ficar salvo para vocês, entendeu? Consultarem. Para cada imóvel desse, o que eu tenho que colocar aqui, professor? Vou escrever aqui, ó. Uma foto, telefone, endereço, valor total, valor por metro quadrado, nome do corretor, barra imobiliária, barra proprietário. Faltou um acento aqui, peraí. Mas já entenderam, né? Está dando meio que uma travada aqui. Para cada amostra, eu tenho que ter essas informações, ok? Então, acabou de chegar um aluno aqui, o Léo. Léo, está dando aqui uma pequena travada, mas vai dar certo, beleza? Para frente, energia pura. Vamos lá. Então, para cada imóvel, eu tenho que ter essas informações para colocar no meu PITAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica, ok? Bem simples e objetivo. Então, nesse caso, eu cheguei no valor médio de 828,99 metro quadrado, ok? Agora, eu quero mostrar o outro para vocês. Pessoal, agora, vamos considerar o valor mais alto. Eu vou eliminar a menor amostra. Quando eu elimino a menor amostra e somo e divido por 5, eu vou achar o valor mais alto. Por quê? Porque eu eliminei a menor amostra e diminuí as amostras. Em vez de 6, ficou 5. Então, se eu pegar 600 metros quadrados vezes 874,79 igual vou fazer a conta aqui. $600 vezes 874,79. 524,88. O valor máximo por metro quadrado desse imóvel. Quero saber o valor mínimo, professor. Como é que eu faço? Pega o primeiro cálculo, elimina a amostra mais alta por metro quadrado, exclui ela fora, soma, divide por 5. Você vai ter o valor por metro quadrado maior. Multiplica pelo valor, pela área do terreno avaliando. Ok? Então, eu vou fazer aqui no quadro um exemplo para achar o valor de um imóvel, né, que não seja apartamento, que não seja casa de bairro. Então, se é apartamento, eu posso aplicar direto isso aqui, o valor do apartamento, da redondeza e do mesmo prédio. Se é casa geminada, em condomínio fechado, todas iguais, posso aplicar diretamente também. Então, isso é um método. Eu ainda vou explicar mais 2 métodos para vocês. Tá? E vamos providenciar um modelo de um parecer técnico de avaliação mercadológica para encaminhar para vocês também, para vocês terem um norte, uma noção. Tá bom? Agora eu vou ao quadro para fazer lá uma explicação sobre, mais uma vez, o cálculo da construção e o cálculo do terreno. Vamos lá. Pessoal, para fazer o cálculo
de benfeitorias, edificações, parede, né? Quarto, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, sanitário social, suíte. Eu tenho que saber o padrão construtivo. 2. Idade do imóvel. Onde eu consigo isso? Pode estar na matrícula, pode estar em uma entrevista, ou você vai ter que atribuir uma idade aparente, de acordo com o acabamento. 3. Tabela REIDEC. 4. Estado físico da residência. Você vai ter que ter a tabela de REIDEC para você ver a idade do imóvel, o estado físico do imóvel. Estou falando de edificações. Quando você vê a idade e o estado físico, você vai achar, lembra da aula? O número. Esse número, ele pode ser, vou 0,843. Só um exemplo. Eu vou dividir por 100. Então, se eu dividir 0,843 por 100, vai ficar 0,0843. Vou pegar a calculadora para confirmar. Zero vírgula 843 dividido por 100. Faltou um zero aqui. Zero vírgula 00843. Com esse número, eu vou aplicar a equação que nós aprendemos em sala de aula. A vezes C vezes 1 menos K. Quem que é o A? A é igual a área construída. C, custo do CUB. Custo unitário básico. Barra sim dos com do seu estado. E o 1 menos o K é igual o fator de depreciação. Então, a equação é A vezes C vezes 1 menos K. Oriento a vocês. Eu tenho que saber também aqui. Área construída. Então, eu vou atribuir aqui 50 metros quadrados, vezes, vou botar aqui, 1.200. Lembrando que é um trabalho acadêmico, tá? Vezes 1 menos K. Quem que é o K? 0,00843. Só um exemplo acadêmico. Então, 50 metros quadrados
vezes 1.200 vezes 1 menos esse fator. Então, 1 menos 0,00843. 1 menos 0,00843. Ficou 0,9915. Agora, é só multiplicar e achar o valor da edificação. Ok? Então, para a edificação, se fosse um apartamento, jogaria direto 6 amostras, acharia o valor médio do imóvel. Quero saber o valor mais alto. Tiro a menor amostra, somo e divido por 5. Quero achar a menor amostra. Tiro a amostra mais alta, somo e divido por 5. Eu vou achar mínimo, médio e máximo. Professor, isso eu faço direto. É direto. Esse é o modo mais simples. Agora, eu vou também explicar, fazer a homogeneização. Tá bom? Por fatores. Então, vamos considerar que a edificação chegou em 600. Não, 600 é muito alto porque tem 50 metros. 150 mil. Com aquela fórmula de A vezes C vezes 1 menos K. Ok? Terreno. Vou considerar 600 metros quadrados de terreno. O valor máximo 874,79 por metro quadrado. Então, isso vai dar 534,88. Se eu somar edificação mais terreno igual a 150 mil mais 534,88. Somando 8,000,486. Valor total 684. Ok? Essa é a forma mais simples de se achar o valor de uma edificação, ou de uma sala, ou de um imóvel comercial. Se for uma sala comercial em um edifício, professor, faz direto, faz a média direto. Se for um apartamento, faça direto a média. Agora, o que tem que ter no seu PITAM? Solicitante, objetivo, endereço, ABNT,
fundamentação. COFES. Cálculo de construção. Cálculo terreno, se tiver. Fotografias do imóvel. Fotografia das amostras. Conclusão. Bibliografias. Selo Pitam. Sigam essa sequência e serás felizes para sempre. Professor, tem um modelo. Que modelo? Eu sou o modelo, ó. Tá. O PET. Não tem modelo. Cria o seu modelo. Faça o seu papel timbrado. Coloque a sua marca, seu rodapé, seu cabeçalho. Pegue o material. Busque conhecimento. Isso é só o primeiro passo. Você tem uma vida inteira para aprender a fazer Pitam. Eu estou dando só as primeiras orientações. Detalhe, vai ganhar de brinde 2 planilhas que eu fiz dentro da norma, para fazer cálculo direto. Mais para frente. Calma aí. Esse é o passo a passo. Lembra daqui? 14653.2, urbano. Se fosse o 14653.3, rural. Isso aqui é uma planilha que eu criei dentro das normas técnicas, que vai facilitar o nosso entendimento sobre o assunto pertinente. Então, vamos lá. Lembra das amostras? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Você montou o seu laudo. Agora eu vou fazer os cálculos. Ok? Amostra 1. Deixa eu alterar aqui. Vamos lá. Não quer alterar agora aqui, mas é sempre assim. Não tem problema. Vamos continuar. Eu pego o valor por metro quadrado e coloco aqui onde está a coluna C. Amostra 2, amostra 3, amostra 4. Desculpa. Corta aí, deixa eu espiei, pô. Vamos lá, pessoal. Recomeçando. Amostra 1, R$11.500 o metro quadrado. Vamos imaginar que é uma coisa do outro mundo. Isso aqui é um trabalho acadêmico. Amostra 2, R$7.040. Amostra 3, R$10.300. 5.000, 8.800, 4.800. Valor por metro quadrado ou por hectares. Tanto faz se vai ser metro quadrado, se vai ser hectares. Não faz diferença. Aqui embaixo vai aparecer o 6, que são 6 amostras. Tem que editar aqui e arrumar. Aqui eu tenho o meu desvio padrão. Ele vai me dar o valor do desvio padrão. Aqui eu tenho um gráfico das amostras e ele vai me dar os valores homogeneizados. E por final ele vai me dar os números. É que a coluna aqui não está querendo
aparecer aqui. Mas, resumindo, ele vai me dar todos os valores finais, sendo o mínimo, o médio e o máximo, por metro quadrado ou por hectares. Depende como e o que você está fazendo. Professor, então eu pego aqui, lanço o valor por metro quadrado, aqui são os fatores. O que vai acontecer? Ele vai me dar os valores aqui embaixo, mínimo, médio e máximo por metro quadrado. Qual é a outra ferramenta que eu posso usar, professor? Vamos aprender agora a utilizar o cálculo exato para fazer a comparação direta com o tratamento de fatores. Vamos tentar utilizar a plataforma pela internet para a gente entrar no cálculo exato por comparação direta com o tratamento de fatores. Outra metodologia de cálculo de avaliação com a homogeneização. Primeiro foi a média direta, agora o cálculo de homogeneização, ok? Dentro das normas da BNT 14653-2 e 14653-3. Então vamos lá. 3 amostras e 3 fatores. Ê, Léo Rodrigo! É fé. Continuar. Vamos considerar que é um terreno primeiro, quando eu vou fazer de apartamento. Terreno urbano. O terreno avaliando. Quero saber o valor do terreno. Tá? Terreno urbano. Endereço. Proprietário. Matrícula. Área do terreno. Vou colocar um terreno padrão urbano. 360 metros quadrados. Não precisa colocar metros. Por quê, professor? Porque já tem a unidade. Pessoal, essa plataforma é grátis. Quem quiser pagar, você vai ter um avião na mão. Um avião. E o que eu admiro isso aqui? Que é você que faz. Você que passa as informações. Se você não tem conhecimento técnico para fazer isso aqui, começa devagar. Primeiro fator. Oferta. Segundo, localização. Terceiro, acesso. Se tivesse mais fatores, comércio, transporte público, pavimentação, rede de esgoto, sinal de internet. Hoje, pessoal, um imóvel que não tem sinal de internet, como é que você vai estudar online? Isso é um fator importantíssimo, Léo. Fator importante. Por quê? O sinal da internet é para o seu filho fazer uma pesquisa, para você estudar, para a dona da pensão te auxiliar, para fazer o trabalho dela também. Hoje a família inteira trabalha. Correria. Chega em casa, vai fazer tarefa da escola, o filho. A esposa vai fazer o trabalho dela online. Você vai fazer a faculdade online. Você vai fazer os seus estudos online. Ou até mesmo ver uma receita. Assistir, né, aquele futebolzinho bacana. Então, o sinal de internet, na minha concepção, é um fator importantíssimo. A norma do urbano não aponta qual o fator necessário. Eu estou torcendo que tenha a revisão da norma, que eu vou apresentar um trabalho lá ao pessoal da banca para pré-definir os fatores para a avaliação de imóveis urbanos. Por exemplo, as imobiliárias falam que o apartamento até o 5º andar, Rodrigo, sol da manhã é um preço, sol da tarde é outro. Do 5º ao 10º, a norma não fala isso em lugar nenhum. A norma não fala. Mas isso é uma prática do mercado imobiliário de imóveis verticais. Poderia ser um fator? No meu entendimento, sim. Porque ninguém quer morar no 10º andar e pegar o sol da tarde. O meu pega o sol da manhã. Então, assim, é um item relevante numa avaliação. Tá? O sinal de internet, o sol da tarde. Quem quer ter o sol da tarde de bater no seu quarto?
Quando você for descansar, que você ligar o ar, ele vai forçar muito mais. Além de aumentar o custo da energia, vai forçar mais a máquina. A vida útil dele vai ser menor. Ligou? Então vamos lá. Já escolhi os fatores. Aí eu andei no bairro e consegui uma amostra. Caraca, que legal. Achei uma amostra. Então, amostra 1, terreno urbano, o endereço. Aqui não vai ter o proprietário. Pode ser que sim ou não. A matrícula ele não vai te dar. O corretor, se tiver, barra imobiliário. Posso pôr aqui também topografia. Posso. Área. 360 metros. Igualzinho nosso. Valor. 150 mil. Aí presta atenção no ponto e na vírgula. Os fatores vão variar de 0,5 a 1,5. Como vocês estão aprendendo a utilizar, qual que é a minha observação? Para começar, vamos usar tudo 1. O 1 significa que ele é a média dos fatores. Nem é o melhor, também não é o pior. Ele está na média. Vou deixar tudo 1. Segundo imóvel. Área, 400 metros quadrados. Valor, 180 mil. Tudo 1 também. Só para vocês terem uma noção. Imóvel 3, a área, 430 metros quadrados. Valor, 200 mil. Tudo 1. Vou dar o comando continuar. Valor médio 159.813,95. Aqui ele te dá os fatores homogeneizados, o desvio padrão, a média, limite superior, limite inferior, o valor por metro quadrado menor, o valor por metro quadrado maior, e o valor calculado, o valor médio, 159 mil reais. Marca bem esse número, 159.813,95. Vou mexer nos fatores, tá? Primeira amostra, 0,9. Todas as vezes eu vou mexer na primeira amostra oferta. 0,9. Toda oferta requer uma transação. Concordam comigo? Então, 0,9. Eu só mexi no fator oferta. 143. Viu como é que abaixa, Rodrigo? Viu, Léo? Quanto menor o fator, menor o valor. Eu não posso ficar fora da média de mercado. Então você faz aquela média para você ter ideia do mercado. Depois você aplica a homogeneização. Se fica muito fora, ou muito abaixo, ou muito acima, não está conduzindo com o mercado imobiliário. O nosso parecer técnico de avaliação mercadológica, ela faz o valor de mercado. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Valor de mercado. Quem entende de valor de mercado, professor? Corretores de imóveis. Quem entende de engenharia? Engenheiros. Quem entende de arquitetura? Arquitetos. Tem atribuição? Agrônomos. Tem. Arquiteto, engenheiro, agrônomos. Tem atribuição técnica. O corretor também tem atribuição técnica para elaborar parecer técnico de avaliação mercadológica. Então, estamos bem resolvidos, estamos na ABNT, estamos trabalhando, estamos ganhando o nosso pão. Tá? Então, o corretor conhece o mercado imobiliário.
Uma perícia de engenharia é se está caindo, se tem patologia, qual é o custo para reformar o ambiente e até mesmo o custo do imóvel. Para arquitetura, engenharia, agronomias. E o mercado imobiliário é para o corretor perito imobiliário. As oportunidades estão aí, tá bom? Então, vocês viram que eu mexo aqui, muda. Agora eu vou mudar a conversa. Vou colocar um apartamento. Quero saber o preço do apartamento, ok? O imóvel avaliando. Apartamento 2 por andar, 4 por andar. Endereço, proprietário, a matrícula, padrão médio, área do apartamento, 87 metros quadrados. Mesmos fatores. Eu vou tirar isso. Vou tirar isso aqui. Oferta 1. Apartamento, 4 por andar, endereço, padrão médio. A área dele, 90 metros quadrados. Valor, 450 mil. Vou deixar os mesmos fatores, 0,9, 1 e 1. A área, 80 metros quadrados. Opa. Valor, 350 mil. Mesmos fatores. Área, 100 metros quadrados. Valor, 700 mil. 750. Mesmos fatores, dou o comando continuar. Valor médio do apartamento, Rodrigão, direto. Sai direto o valor. Agora, isso aqui é só o cálculo. Você vai ter que fazer a montagem do laudo, colocar as fotos do imóvel avaliando, as fotos das amostras, o endereço das amostras, o proprietário, o solicitante, né? O objetivo desse parecer técnico de avaliação mercadológica, desse PITAM, né? A BNT 14.653.2, avaliação de imóveis urbanos, a resolução que habilita o corretor, o perito imobiliário, a elaborar o PITAM, vai fazer um documento no seu papel timbrado. Você está entendendo? Pega o papel timbrado, cria uma logomarca e faça o seu melhor. Só você pode fazer isso. Então aqui, ele me dá a norma, me dá os valores homogeneizados, ele me dá o desvio padrão, o valor máximo, o valor mínimo e chega no valor médio por metro quadrado. Terreno, apartamentos, salas comerciais, casas geminadas do mesma medida, mesmo padrão construtivo. No seu laudo, você tem que descrever o padrão construtivo. Qual que é o estado físico? É novo? É regular? Lembra lá da tabela de Rose-Heideck? É novo? É regular? É reparos importantes? É reparos simples e importantes? O que é o reparo importante? O teto está caindo, a viga está rachada, o piso está afundando, pegou fogo na rede elétrica. Reparos importantes. Reparo simples. Uma infiltração no banheiro, simples. Uma maçaneta quebrada, um vaso entupido, reparo simples. A campainha queimada. Essas são as formas que você tem para
fazer os cálculos. Vamos providenciar um modelo de um Titã para encaminhar para vocês, além do material que eu já encaminhei. Você pode fazer aqui áreas rurais, uma pela outra. Ao invés de você usar metro quadrado, você vai usar 1 hectare. 10 mil metros quadrados, 1 hectare. Moleza. Acha em metro quadrado e transforma para hectares. Andou com a vírgula. Espero ter podido contribuir, né, com o conhecimento de vocês. E agora eu vou abrir as perguntas. Por favor, façam perguntas. Então, pessoal, eu quero esclarecer para vocês que o importante é começar a montar um trabalho, um parecer técnico de avaliação mercadológica. A importância que tem você pegar, você começar a fazer, porque o errar faz parte do aprendizado. Quem não erra não aprende a fazer parecer técnico, a avaliação. É importante que você ouça o que eu estou pedindo e estou passando a orientação para você e entenda que o parecer técnico de avaliação mercadológica é uma ferramenta do corretor de imóvel, do perito imobiliário. Requer que você sente e comece a fazer. Começa pelo seu papel timbrado. Embaixo vai a sua logo, vai o seu e-mail, seu endereço eletrônico, seu endereço físico. O professor não tem o escritório, sua residência. Em cima, o cabeçalho, a marca d'água, o seu papel timbrado, é a sua identidade, é o seu documento, é a sua responsabilidade, que é você que vai assinar. Baixe a contagov.com.br, tem essa sua assinatura digital grátis. Começa a navegar nas redes sociais, busca conhecimento, porque esse assunto ele é vasto. Eu estou desde 2001, quando eu comecei com o professor Sérgio Abudaman, nesse assunto, trabalhando com isso. E cada laudo que eu vou fazer é um desafio. Vou dar um exemplo para vocês rapidamente. O proprietário comprou uma casa de Coab, construiu um muro, fez edícula e reformou a casinha. 50 metros quadrados. Não conseguiu honrar com as suas prestações. Ele não sabia que ele podia pedir para segurar 6 meses as prestações. Coisas boas ninguém fala. A casa dele foi a leilão. Eu estou fazendo uma avaliação da casa dele no padrão que ele pegou, no padrão que está agora e quantificando as benfeitorias. Porque o valor que vai a leilão, na segunda praça, vai lá embaixo para ser arrematado. Então não é justo ele ter gasto mais 200 mil na casa e agora a casa ser arrematada por 150 mil para quitar o banco e ele não vai receber nada. Então, assim, é uma coisa nova, é um desafio para mim. Mas eu já fiz isso uma vez. Então eu sei por onde eu vou. Eu vou quantificar a casa como era, a casa como está agora. E vou quantificar as benfeitorias que são novas. E vai ter 3 cálculos. A casa original, a casa com reforma e o valor da edícula e do muro. Ele fez um muro com um portão eletrônico de veículo e um portão de acesso. Eu garanto para você que para fazer um muro no lote padrão, rebocado, de 2,10 metros, com portão eletrônico e portão de acesso, ele gastou mais de 100 mil reais. Então, pessoal, cada avaliação, cada parecer é um trabalho novo. Busque conhecimento, entre em contato. Minhas redes sociais estão liberadas para vocês. Entre lá, interage, tem conteúdo pra caramba de graça. Até a próxima.